O governo promove novas reuniões para definir corte de gastos, mas adiou anúncio mais uma vez. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que a eleição foi justa e promete transição pacífica para o governo de Donald Trump. Explosão que teria sido provocada por vazamento de gás destrói prédio e mata pelo menos 3 pessoas em Maceió, em Alagoas. Pesquisa revela que quase todas as mulheres pobres têm medo de andar a pé nas ruas por causa da violência. Crianças brasileiras dão exemplo para o mundo ao reduzir o consumo de bebidas com açúcar. Cientistas de Observatório Europeu apostam que este ano será o mais quente da história. Emissões de gases que provocam o efeito estufa caíram 12% no país. E a Sociedade Bíblica do Brasil comemora um marco histórico ao imprimir o exemplar que representa 200 milhões de livros sagrados. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A violência das ruas assusta quase todas as mulheres de baixa renda. A maioria é obrigada a utilizar de vários truques para seguir em frente a pé depois de descer do ônibus, ao contrário de quem tem dinheiro para manter um carro próprio ou viajar em veículos de aplicativos. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva revelou que mais de 90% das mulheres de baixa renda nas classes C, D e E relatam medo de andar a pé na rua, principalmente por conta de assaltos, violência sexual e assédio. A pesquisa, que entrevistou 2.750 mulheres nas regiões metropolitanas do Rio e de São Paulo, mostrou que, para muitas, a insegurança no deslocamento a pé é parte da rotina. Em geral, essas mulheres enfrentam trajetos de risco regularmente, ao menos 5 vezes por semana, para uma em cada 3 delas, sem alternativas viáveis de transporte. O diretor do Instituto destaca que, enquanto as mulheres de classes mais altas podem contar com um transporte privado e moram em locais mais seguros, as de baixa renda, por sinal, dependem de transportes públicos e caminhadas mais longas, aumentando a vulnerabilidade. Ele reforça ainda que, embora homens preocupem-se também com segurança, a ameaça de assédio é uma experiência predominantemente feminina, gerando vigilância constante e o impacto emocional. Para se proteger, elas adotam estratégias alternativas, como pedir a companhia de conhecidos ou mudar rotas, mesmo que isso gere atrasos. 66% já buscaram alguém para acompanhá-las e 63% mudaram ou atrasaram o trajeto por receio. Mais da metade admitiu fingir conhecer alguém no caminho para parecer acompanhada. Para especialistas, essa realidade ressalta a desigualdade no direito básico de locomoção com segurança, afetando o bem-estar e a liberdade dessas mulheres. Um prédio desabou em Maceió, em Alagoas, nesta madrugada após uma explosão que teria sido causada por um vazamento de gás. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas morreram e 4 ficaram feridas. As buscas no local continuam. A tragédia aconteceu no bairro Cidade Universitária por volta das 4 horas. O incidente deixou um rastro de destruição e dor e resultou na morte de 2 homens, um de 57 e o outro de 36 anos, e uma criança de 10 anos. O prédio tinha 4 apartamentos no térreo e 4 no primeiro andar. A causa da explosão ainda segue em investigação pelas autoridades. Porém, indícios apontam para um vazamento de gás de cozinha. Um botijão de gás foi encontrado completamente destruído e ainda há suspeita de que no local se vendia gás. A perícia está trabalhando para identificar o motivo real. Além dos mortos, 5 pessoas foram socorridas com vida dos escombros. 4 delas foram levadas ao Hospital Geral do Estado e estão em estado grave. As famílias atingidas pelo desastre estão em processo de triagem e acolhimento.
Um abrigo também foi disponibilizado pela Prefeitura. A Defesa Civil isolou a área e evacuou 20 apartamentos vizinhos. Será realizada uma vistoria nesses imóveis para verificar possíveis danos. E agora um alerta: mais de 2 milhões de veículos circulam no país com defeito no airbag. Todos esses airbags com defeitos foram produzidos pela mesma empresa, a japonesa Takata. E eles têm uma falha que faz com que explodam e espalhem as peças. A fabricante forneceu acessório para 17 montadoras entre os anos de 2001 e 2018. A partir de 2011, as montadoras começaram a chamar os donos dos veículos para substituir as peças com defeito. A estimativa é que 17 milhões de carros estavam com um problema, mas até agora 3 milhões e 700 mil clientes não foram fazer o reparo. E o perigo é que esses veículos circulam pelas ruas do país, ou podem estar em lojas de carros usados para venda. É possível checar se um carro está com esse problema de duas formas: o aviso para o recal, que aparece no aplicativo da CNH Digital, e também é possível ver pelo site da Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. A consulta é feita pelo número do chassi ou da placa do carro. O reparo é de graça. O motorista que não fizer o recal pode ser punido, pois coloca outras pessoas em risco. Foi o que aconteceu com Marcela Gonçalves Feitosa de Mello, que é assistente social. No dia 1º de outubro, o airbag do carro dela foi acionado após bater na traseira de um carro. Um pedaço do airbag de 2 centímetros se soltou e atravessou o pescoço dela. A mulher sofreu hemorragia e morreu. Outras 2 mortes causadas por falhas no airbag também foram registradas no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. O governo começou a expulsar hoje os garimpeiros que invadiram a terra indígena Munduruku, no sudoeste do Pará. Este é um dos 3 territórios mais invadidos no país para a exploração ilegal de ouro. O presidente vai realizar uma série de reuniões de coordenação geral em Itaituba, com a participação de militares do Exército. Na sexta, efetivos militares e civis vão se deslocar a Jacareacanga, onde foi instalada a base da operação de desintrusão. A cidade é a mais próxima do território, que o acesso se dá pelo Tapajós e por outros rios da região. A coordenação da operação identificou 21 pistas clandestinas para pouso e decolagem de aeronaves do crime. O objetivo é destruir essas pistas, de difícil acesso, com explosivos. Segundo o governo, as equipes também vão inspecionar pistas para voos fora da terra indígena, nas proximidades do território. Se ficar constatada a ilegalidade, essas pistas também serão destruídas. As ações incluem monitoramento de distritos ao longo da chamada Transgarimpeira, via que conecta unidades de conservação onde é comum a exploração de ouro. Esses distritos são portas de entrada para o garimpo ilegal na terra Munduruku, conforme mapeamento feito para a operação de desintrusão. As ações têm previsão de duração de 90 dias. Envolvem militares do Exército e agentes do IBAMA, IQEMBio, FUNAI, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, entre outros órgãos. A coordenação é feita pela Casa Civil da Presidência da República. A ação do governo federal atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que ordena, desde o governo anterior, a retirada de invasores de territórios tradicionais. Também há decisões da Justiça Federal. O plano de expulsão dos invasores foi homologado pelo Supremo. Haverá patrulhamento em Jacareacanga, cidade onde o comércio é movimentado pelo garimpo ilegal, reconhecimento de áreas onde há atuação de invasores e emprego de 6 aeronaves de IBAMA, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. O governo não faz uma estimativa de quantos são os invasores na terra Munduruku. Equipes envolvidas nas ações constataram que é comum um vai-vem de garimpeiros, com atividades de exploração por 2 ou 3 dias. A terra Munduruku é uma das mais populosas do país, com 9.257 indígenas, mundurucus e apiacás em 150 aldeias. A invasão de máquinas e acampamentos do garimpo, num lugar de difícil acesso, é bem mais recente quando comparada com a realidade dos outros territórios mais invadidos pelo garimpo. A terra Caiapó, no sul do Pará, e a terra Yanomami,
no noroeste de Roraima. A Corregedoria da Polícia Militar e o Ministério Público do Rio de Janeiro realizaram hoje de manhã uma operação contra policiais conhecidos por praticar o chamado tour da propina. Pelo menos 21 foram presos. Segundo as investigações, os agentes extorquiam ao menos 54 comerciantes em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A denúncia apontou que o grupo envolvido no esquema promovia um tour da propina porque visitava dezenas de comércios para recolher o dinheiro ilicitamente. Os militares foram denunciados por corrupção passiva, negativa de obediência e associação criminosa. Os crimes aconteceram no segundo semestre de 2023 e, na época, os PMs investigados estavam alocados no 20º Batalhão de Polícia Militar. A investigação começou após uma denúncia anônima do dono de uma loja de reciclagem de materiais, que procurou a Corregedoria da PM e delatou que agentes recolhiam propina no bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu. A Delegacia de Polícia Judiciária Militar passou a monitorar o grupo e constatou a extorsão de outros comerciantes. Em geral, eram estabelecimentos de reciclagem e ferros velhos, mas também distribuidores de gás, lojas de construção e entre outros. Os pagamentos eram sempre às sextas-feiras e os policiais paravam as viaturas nas lojas. Alguém se aproximava e entregava o dinheiro ou um dos PMs descia do carro e entrava no estabelecimento, permanecendo poucos minutos antes de retornar à viatura e sair do local. Além de dinheiro, os PMs foram flagrados recolhendo engradados de cerveja e até frutas em um hortifruti. O Ministério Público afirmou que esse tipo de ação transformou o serviço da PM numa verdadeira caçada ao arrego. Ainda não se sabe o montante que os envolvidos teriam conseguido arrecadar por meio das extorsões. E veja a seguir, governo promove novas reuniões para definir corte de gastos, mas adiou o anúncio mais uma vez. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que a eleição foi justa e promete transição pacífica para o governo Trump. O anúncio do corte de gastos nas despesas do governo para ajustar as contas públicas foi adiado mais uma vez. Hoje foi dia de novas reuniões, mas está difícil chegar a um consenso. Lula e os ministros que participam da Junta de Execução Orçamentária, órgão que assessora o presidente nas políticas fiscais e de outras áreas, ficaram mais uma vez reunidos no Palácio do Planalto por longas horas. O chefe do Executivo Nacional aproveitou o encontro para ajustar os últimos detalhes das medidas de corte de gastos que serão adotadas pelo governo. No entanto, diferentemente do que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no início desta semana, o anúncio ocorrerá apenas na próxima semana. A equipe econômica tem um desafio de anunciar as medidas e conter o crescimento das contas da Previdência Social, que fecharam o mês de setembro com um rombo de 26,2 bilhões de reais. Isso significa que o governo federal gastou bem mais para pagar aposentadorias e pensões do que conseguiu arrecadar para bancar esses benefícios. Mudanças no seguro-desemprego e abono salarial também viraram motivo de embate entre ministros nas reuniões sobre corte de gastos. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, é contrário à possibilidade e deixou isso claro a Fernando Haddad na reunião desta terça-feira. Ele tem o apoio de centrais sindicais que não aceitam quaisquer alterações em direitos trabalhistas. As entidades enviaram um ofício ao Planalto pedindo uma audiência urgente com o presidente. Segundo interlocutores, os ministros da Saúde, Nízia Trindade, e da Educação, Camilo Santana, também tentam resistir às mudanças nos pisos constitucionais das suas áreas, incluindo o Fundeb, Fundo da Educação Básica. Integrantes da equipe econômica, por outro lado, evitam comentar o andamento das discussões, mas sinalizam que o trabalho está feito. É o momento de um processo decisório, então temos que aguardar. Eu acho que o trabalho está feito, agora é o processo final de decisão. Eu sei que há uma ansiedade e eu acho que é super legítimo, estão absolutamente no papel de vocês, mas de fato não há uma definição e eu nem se houvesse eu poderia informar, mas de fato ainda não há uma decisão clara do momento do anúncio. Acho que tão logo for decidido, o ministro, os ministros, o presidente vão sinalizar, vão dar informações a respeito, tá? A expectativa é que o governo estabeleça no BPC benefício de prestação continuada, como conceder o auxílio só para doenças graves e pessoas incapacitadas para o trabalho. Também é avaliada a extensão da obrigatoriedade da biometria na solicitação de todos os benefícios assistenciais e previdenciários, de modo a aumentar a fiscalização e evitar fraudes. A ideia é propor um projeto de lei sobre o tema. O
O projeto preparado, além disso, deve deixar o BPC com regras de adesão e permanência semelhantes às do Bolsa Família. Isso vai incluir cruzamento mensal de dados, o que não ocorre hoje. Porém, até o momento não foram discutidas mudanças estruturais nos benefícios, como uma desindexação ao salário mínimo ou redução na idade mínima. E hoje foi divulgado o resultado das contas públicas do governo central. Em setembro, o resultado ficou negativo em 5 bilhões e 300 milhões de reais. Se não fosse a Previdência Social, o saldo seria positivo. Nos primeiros 9 meses do ano, a conta está negativa em 105 bilhões de reais. O adiamento do anúncio dos cortes de gastos do governo e a redução da taxa de juros dos Estados Unidos em 0,25%, anunciada hoje, não provocaram sobressaltos no mercado financeiro. O dólar ficou estável, cotado em R$ 5,67 para a venda. E a Bolsa de Valores caiu pouco mais de 0,5%, aos 129.682 pontos. Após a confirmação da derrota de sua candidata e vice, Kamala Harris, contra o republicano Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou que aceita a vitória de seu adversário político e promete transição pacífica de poder. O presidente americano Joe Biden fez um discurso conciliatório após a vitória esmagadora de Donald Trump sobre Kamala Harris nas eleições presidenciais. Na Casa Branca, o democrata pediu aos americanos abaixarem a temperatura política após a vitória eleitoral arrebatadora de seu adversário. O presidente falou na coletiva que a derrota não significa que somos derrotados. Perdemos esta batalha. A América dos seus sonhos está pedindo que você se levante. Something I hope we can do, no matter who you voted for. Algo que esperamos que possamos fazer, não importa em quem você votou, é ver uns aos outros não como adversários, mas como cidadãos americanos. Baixar a temperatura. Também espero que possamos resolver a questão sobre a integridade do sistema eleitoral americano. O sistema é honesto, justo e transparente. Joe Biden convidou Trump para se reunir na Casa Branca para o que seria o primeiro encontro desde o desastroso desempenho de Biden no debate contra Trump em junho, que o forçou a sair da disputa. Com 81 anos, o presidente americano desistiu da disputa contra Trump em julho e entregou a indicação à democrata Harris, sua vice-presidente. Biden disse que ligou para o republicano Trump para parabenizar o ex-presidente 2 vezes acusado de impeachment e garantir-lhe que haveria uma transição pacífica e ordeira. Yesterday, I spoke with President-elect Trump. Ontem falei com o presidente eleito Trump para o felicitar pela sua vitória e assegurei-lhe que orientaria toda a minha administração a trabalhar com esta equipe para garantir uma transição pacífica e ordeira. É isso que o povo americano merece. That's what the American people deserve. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou Donald Trump pela vitória nas eleições norte-americanas. Putin também afirmou que está pronto para restabelecer as relações com o país. Durante toda a sua campanha, Donald Trump disse que tinha um bom relacionamento com Vladimir Putin e que acabaria com a guerra na Ucrânia em pouco tempo. Os dois presidentes já haviam trocado elogios anteriormente e o próprio governo russo deu indícios de que tinha uma preferência pelo republicano nessas eleições. Durante um discurso nesta quinta-feira, o presidente russo parabenizou Trump por ter vencido as eleições presidenciais americanas e afirmou não saber como o republicano agirá durante o segundo governo, mas que está pronto para restaurar relações com o país americano e que facilitar o fim da crise com a Ucrânia merece atenção. Após o discurso de Putin, Trump disse que ainda não conversou com o presidente russo, mas acredita que isso acontecerá no futuro. Agora, Putin disse que precisa analisar como o novo governo vai abordar a estratégia para uma política nuclear estável. O vice-procurador-geral do Rio de Janeiro, Alexandre Espinosa, enviou ao Tribunal Superior Eleitoral uma manifestação pedindo a cassação da chapa de Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Para Alexandre Espinosa, houve abuso de poder político e econômico com a utilização de recursos públicos para a reeleição do governador filiado ao PL. O vice-procurador aconselha que Cláudio Castro seja declarado inelegível por 8 anos. A obra da ponte binacional entre Porto Murtinho, no estado de Mato Grosso do Sul, e a cidade paraguaia Carmelo Peralta se estende sobre o rio Paraguai. E o que será a porta de entrada da rota bioceânica
já traz progresso e expectativa de um cenário de oportunidades para a região. Prevista para terminar no começo de 2026, a obra da ponte binacional que ligará Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai, e se tornará a porta de entrada da rota bioceânica, já ultrapassa os 60% de execução. A construção conta com cerca de 400 trabalhadores e, com o avanço, o comércio local já percebe o aumento dos clientes. Desde o momento que começou a obra na ponte, chegou mais gente na cidade, que está parando na cidade, gasta no comércio da cidade. E eu acredito que quando a obra for concluída, né, vai melhorar mais ainda. De acordo com o governo de Mato Grosso do Sul, a implementação dos viadutos da ponte já foi finalizada e dos pilares passa da metade. 68% instalados no lado paraguaio e 59% no território brasileiro. Ao ser concluída, a ponte terá 1.294 metros de comprimento e ficará 29 metros acima do leito do Rio Paraguai. Para nós aqui, mortinhense, vai ser um pulo muito grande. Então a expectativa é grande, com certeza está vindo progresso, riqueza, prosperidade para nós, né? Então todo mundo, a população inteira vai usufruir disso. E a seguir, cientistas de Observatório Europeu apostam que este ano será o mais quente da história. E as emissões de gases que provocam o efeito estufa caíram 12% no Brasil. A votação do orçamento do governo para o ano que vem está atrasada e o motivo é as sempre cobiçadas emendas parlamentares. O senador Ângelo Coronel, relator do projeto de orçamento de 2025, concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo. O parlamentar afirmou que a demora para um acordo em torno do projeto que regulamenta a execução das emendas parlamentares pode acabar postergando a votação da lei orçamentária para o ano que vem. Segundo ele, o relator então alertou ali que o tempo é muito curto para aprovação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também da PELOA, Projeto de Lei Orçamentária de 2025. Além disso, o governo Lula quer que o Congresso aprove até o final do ano uma proposta de emenda à Constituição com medidas ali de corte de gastos para garantir a sobrevivência do arcabouço fiscal. Um outro ponto importante também é que o senador lembrou ali que ainda que o Congresso tem pouco mais de 30 dias para aprovar a LDO até o início do processo de fim de ano, em 19 de dezembro, para votar ali a PELOA. Um outro ponto importante é que na terça-feira a Câmara saiu na frente e aprovou ali o projeto do deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, um dos vice-líderes do governo Lula no PT, então na Câmara, e aliado do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que cobrou maior transparência no repasse e execução dessas verbas, dessas emendas parlamentares. Para o coronel, as medidas de corte de gastos têm mais chance de serem aprovadas do que aumento de imposto. No mesmo dia da entrega da PELOA ali de 2025, o governo enviou ao Congresso o projeto de lei que eleva as alíquotas da contribuição social sobre o lucro líquido e também os juros sobre capital próprio, a fim de reforçar o orçamento do ano que vem com mais receitas para entregar ali a meta de déficit fiscal em zero. O senador disse ainda que a PEC de corte de gastos poderá ser votada com celeridade porque há uma avaliação de que a máquina do governo está pesada e inchada. Ele ponderou que a conta não pode ser paga com aumento de impostos. Um outro ponto também importante que o relator lembrou ali do orçamento, ele não quis entrar no mérito das medidas em estudo pela equipe econômica, nem avaliar se será possível ali mudar os pisos constitucionais de saúde e educação, como algumas lideranças têm sinalizado, caso o governo, então, inclua essa proposta no pacote. Apenas ponderou o seguinte, que como a PEC é do governo, é o governo que tem que analisar. Segundo ele, o parlamento só vai aprovar ou não esses cortes, se são cortes realmente necessários ou não. John Testor, o dono da empresa que hoje controla o Botafogo, foi absolvido hoje pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Testor disse que no Campeonato Brasileiro do ano passado houve manipulação de resultados de jogo. Ele também disse que tinha provas contra juízes que teriam reclamado de propinas não pagas. Ele não apresentou nenhuma prova, mas hoje foi absolvido com a ajuda de advogados.
Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, receberam hoje os integrantes de parlamentos de 17 países do G20, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo. A Alemanha, a Austrália e Estados Unidos não enviaram representantes ao P20. Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados defenderam a reforma da governança global como passo fundamental para o combate às desigualdades e à fome, além do enfrentamento da crise climática. O evento foi aberto com representantes de parlamentos das 15 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. Para Rodrigo Pacheco, não é possível discutir o combate à fome e o enfrentamento das desigualdades sem buscar saídas para o desenvolvimento sustentável, a transição energética e as mudanças climáticas, atualizando a governança global aos desafios do século XXI. Está muito claro que os problemas globais são de tal magnitude que requerem soluções conjuntas. Nenhum país conseguirá impor sua visão de mundo e resolvê-los sozinho. Do mesmo modo, as grandes questões da atualidade não podem ser entendidas separadamente. Não é possível falar de combate à fome e à pobreza sem falar em transição energética, em mudança climática, em governança global. Tudo está profundamente conectado. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, lembrou que os países representados no P20 respondem por mais de 85% de todas as riquezas geradas no planeta e de 75% do comércio internacional, conferindo responsabilidade e legitimidade para apresentar soluções para o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, assim como para o desenvolvimento sustentável e reforma da governança global. Senhoras e senhores, para esta 10ª cúpula do P20, propomos discutir o papel dos parlamentares em 3 eixos prioritários: o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, o desenvolvimento sustentável nos âmbitos econômico, social e ambiental e a reforma da governança global. Não escapará a ninguém a semelhança entre esses temas e aqueles escolhidos pela presidência brasileira do G20. Com essa convergência, queremos reforçar sinergias e ampliar a voz dos parlamentares na cúpula do Rio de Janeiro. A desigualdade persiste. Em alguns casos, se aprofunda, penaliza centenas de milhões de seres humanos com a fome. A pobreza e a falta de perspectiva, sobretudo para mulheres e crianças. Dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação mostram que os níveis de insegurança alimentar aguda se elevaram assustadoramente, passando de 14% da população mundial em 2018 para 21,5% em 2023. E a subnutrição afetou aproximadamente 700 milhares de pessoas. Para presidente do Senado, é preciso superar os entraves e os desafios políticos, econômicos e ambientais que limitam a inclusão alimentar e nutricional. Como representantes dos seus povos, os parlamentos devem aumentar sua mobilização em torno de acordos internacionais direcionados à paz, ao maior equilíbrio das relações comerciais, à segurança alimentar, à cooperação científica e tecnológica, à sustentabilidade ambiental e à prosperidade para todos. Nesse sentido, a renovação do multilateralismo proposta pelo Pacto para o Futuro, adotado em setembro na ONU, somente será alcançada se houver grande envolvimento dos parlamentos na construção de propostas que remodelem a governança global. A presidente da União Interparlamentar, a tanzaniana Tulia Ackson, que também preside o parlamento do país africano, informou que, segundo as organizações das Nações Unidas, os países estão cada vez mais distantes de conseguir viabilizar o desenvolvimento sustentável planejado para 2030. Fora isso, a pandemia de Covid-19 e a crise climática acabaram aumentando as desigualdades
exigindo mais responsabilidade e cooperação dos representantes do G20. A ONU informou hoje que a seca e as mudanças climáticas estão afetando principalmente as comunidades indígenas e mais de 420 mil crianças na Amazônia. Os rios são de extrema importância e funcionam como estradas para centenas de comunidades indígenas que os utilizam para ter acesso a comida, remédios e educação. A seca afetou a maior floresta tropical do mundo e diversas famílias que dependiam dos rios para sobreviver agora encaram efeitos devastadores, como a redução da pesca e agricultura local e aumento nos casos de dengue, malária e desnutrição. Além disso, apenas na Amazônia, mais de 1.700 escolas e 760 centros de saúde fecharam suas portas ou se tornaram inacessíveis devido à seca. Países como Peru e Colômbia também encaram a mesma situação. O governo enfrenta dificuldades para colocar em prática os planos de ação devido ao vasto território e o grande número de comunidades isoladas. A emissão no Brasil dos gases que provocam o efeito estufa caíram 12% em 2023. Foi o melhor resultado dos últimos 15 anos. Segundo o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o Brasil emitiu 2 bilhões e 300 mil toneladas de gases de efeito estufa em 2023, o equivalente a emissões de aproximadamente 540 milhões de carros. Em comparação, em 2022, foram emitidas 2 bilhões e 600 mil toneladas. Essa redução é a maior já registrada desde 2009, ano que o país apresentou o menor nível de emissões da série histórica, iniciada em 1990. A redução do desmatamento na Amazônia em 30% em 2023 é apontada como principal fator por trás dessa queda, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A reversão das altas taxas de desmatamento que marcaram os anos anteriores foi vista como resultado das políticas de preservação ambiental implementadas no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após um período de sucessivos aumentos durante a administração do presidente Jair Bolsonaro. Apesar desse resultado positivo, em outros biomas nacionais, as emissões de gases de efeito estufa registraram um aumento. O Pantanal, por exemplo, teve um crescimento de 86%, o Cerrado, 23%, a Caatinga, 11% e a Mata Atlântica, 4%. Além da Amazônia, apenas o Pampa registrou uma redução de 15% nas emissões, mas esse bioma contribuiu com apenas 1% do total de emissões nacionais. Em 2023, 98% das emissões de gases de efeito estufa foram provenientes do desmatamento. Foi emitido 1 bilhão e 4 toneladas de gases, reforçando o impacto da devastação ambiental na contribuição brasileira ao aquecimento global. Em nível global, o país ocupa a 5ª posição entre os maiores emissores, sendo responsável por 3,1% das emissões globais, atrás de China, Estados Unidos, Índia e Rússia. 70 baleias franca-austrais apareceram mortas na Península Valdés, na Argentina. As autoridades dizem que a causa pode estar relacionada a uma toxina natural originada pelo fenômeno da maré vermelha, que acontece com o aumento de temperatura e com a proliferação de algas tóxicas na época da primavera. Elas são consumidas pelos organismos filtrados por essas baleias. Muitas equipes estão trabalhando para transportar os corpos, porque em decomposição podem explodir e causar mais problemas para a região de Puerto Pirâmides. E este ano deverá ser o mais quente desde que as medições começaram a ser feitas. A previsão é dos cientistas do Observatório Copérnicos da União Europeia.
Os dados foram divulgados antes da cúpula climática COP29 da Organização Mundial da Saúde, que começa na próxima semana no Azerbaijão. Na conferência, os países terão de discutir um grande aumento no financiamento para combater as mudanças climáticas. A vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos diminuiu as expectativas para as negociações. O observatório afirmou que de janeiro a outubro a temperatura média global foi tão alta que 2024 certamente será o ano mais quente da história, a menos que a anomalia de temperatura no restante do ano caia para quase zero. O diretor do Copérnicos, Carlos Boatempo, destacou que o clima está aquecendo em todos os continentes, em todas as bacias oceânicas, e por conta disso, a humanidade está destinada a presenciar os recordes no aumento da temperatura. Os cientistas disseram que 2024 também será o primeiro ano em que o planeta estará mais de 1,5 grau mais quente do que no período pré-industrial, quando os humanos começaram a queimar combustíveis fósseis em escala industrial. As emissões de dióxido de carbono provenientes da queimada de carvão, petróleo e gás são a principal causa do aquecimento global. O mundo ainda não ultrapassou essa meta, que se refere a uma temperatura média global de 1,5 grau ao longo de décadas. Mas o Observatório da União Europeia agora estima que o mundo da meta de Paris por volta de 2030. Em outubro, inundações repentinas catastróficas mataram centenas de pessoas na Espanha. Incêndios florestais recordes devastaram o Peru e inundações em Bangladesh destruíram mais de 1 milhão de toneladas de arroz, fazendo os preços dos alimentos dispararem. Nos Estados Unidos, o furacão Milton também foi agravado pelas mudanças climáticas causadas pelo homem. A segunda maior cidade do Paquistão, Lahore, atingiu a pior qualidade de ar já registrada no mundo e centenas de cidadãos foram hospitalizados. A situação é crítica e as autoridades anunciaram novas medidas de saúde pública, além de expandir o fechamento das escolas por mais 10 dias. Os cidadãos são aconselhados a usarem máscaras e trabalhar em casa. Segundo o Banco Mundial, a poluição do ar reduz em até 4 anos a expectativa de vida dos paquistaneses. Mais de 900 pessoas foram internadas com problemas respiratórios e os médicos especialistas levantam preocupações sobre os possíveis danos duradouros pela longa exposição à poluição atmosférica. O governo do Paquistão busca medidas antipoluição para melhorar a qualidade do ar e tem como alvo indústrias, carros e queima de carvão ou madeira. E veja a seguir, crianças dão exemplo às colegas do mundo inteiro ao reduzir o consumo de bebidas com açúcar. E a Sociedade Bíblica do Brasil comemora um marco histórico ao imprimir o exemplar que representa 200 milhões de livros sagrados. Fazer exercícios é apontado como uma das melhores atitudes que o ser humano pode tomar para cuidar da saúde, mas ir à academia também exige certos cuidados. Alguns exercícios podem maltratar a coluna. É preciso tomar cuidado com a postura. A postura correta durante os treinos na academia é crucial para potencializar os benefícios e evitar riscos à saúde, especialmente na coluna vertebral, que desempenha o papel essencial ao proteger a medula espinhal, permitindo mobilidade e dando estabilidade ao corpo. Ao realizar musculação, sobrecarregar ou se posicionar incorretamente pode gerar consequências sérias, desde dores crônicas e inflamações até hérnias de disco, que em casos mais graves podem demandar cirurgia. Especialistas destacam que a dor na coluna é uma das queixas médicas mais frequentes, ficando atrás apenas da gripe, e que mais de 80% da população tende a sofrer com os sintomas
sintomas em algum momento. Para fortalecer a coluna, prevenir lesões, é recomendado investir na musculatura do core, região que inclui abdômen, glúteos e coxas. Exercícios específicos para essa área oferecem maior estabilidade ao tronco e auxiliam na distribuição correta do peso durante os movimentos. Além disso, atividades aeróbicas de baixo impacto, como caminhadas, bicicletas ergométricas e natação, são opções seguras para fortalecer o corpo sem sobrecarregar a coluna. Para aqueles que buscam ganho de massa muscular, os especialistas recomendam também uma dieta rica em proteínas após os treinos, que auxilia na recuperação muscular e no desenvolvimento físico de forma saudável. O consumo de bebidas açucaradas entre crianças aumentou 23% no mundo em 30 anos. Mas o levantamento revelou que no Brasil a situação é diferente. A estatística alarmante mostrou um desafio global de saúde pública que pode impactar o futuro das novas gerações. Com a popularização de refrigerantes, sucos industrializados e bebidas energéticas, a ingestão excessiva de açúcar se tornou uma preocupação crescente. Especialistas alertam que esse aumento está diretamente relacionado ao crescimento da obesidade infantil, diabetes e outros problemas de saúde. Os dados são de uma pesquisa publicada em agosto no British Medical Journal, que avaliou hábitos de crianças e adolescentes entre 3 e 19 anos em 185 países. A comparação dos números são de 1990 a 2018. O levantamento revelou que a média do consumo semanal mundial é de 3,6 porções. Em 2018, o Brasil passou de 8,1 porções semanais para 5,1. No entanto, o número ainda é fora do recomendado. A praticidade e o acesso fácil formam os motivos que explicam o aumento. O recomendado são sucos naturais de frutas não adoçados. Os especialistas alertam sobre a adesão de hábitos alimentares mais equilibrados para a redução do consumo de bebidas doces entre as crianças. Uma das principais commodities agrícolas de Mato Grosso do Sul, o milho, é ingrediente de diversas receitas regionais. Vamos aprender a fazer a tradicional sopa paraguaia, iguaria típica da fronteira com o Paraguai. Versátil, no Brasil, o milho é um dos principais cultivares. Dados da Semadesc, Secretaria de Estado, Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, apontam que na safra deste ano, em Mato Grosso do Sul, a colheita deve girar em torno de 12 milhões de toneladas, das 115 de todo o país. Segundo a maior cultura da nação, o milho é um cereal importante para a economia, utilizado na indústria para a fabricação de biocombustíveis, ração, óleo vegetal. É também importante para a segurança alimentar. De excelente valor nutricional, o milho não é utilizado apenas na culinária regional, mas na brasileira e também internacional. É a estrela de vários pratos. Farinha, óleo, amido, canjica, cereal, combustível. O milho que sai da lavoura também pode ser transformado em ingredientes para inúmeras receitas. E hoje nós vamos mostrar uma iguaria da região da fronteira do Brasil com o Paraguai. A tradicional sopa paraguaia. Quem é da região sul de Mato Grosso do Sul conhece bem esta iguaria, que apesar do nome não se come com colher. Dependendo de como o milho é usado na receita, é conhecida como sopa paraguaia ou também chipa-guaçu. Ambas são tradicionalmente produzidas na região de fronteira. Ponta Porã, Bela Vista, Paranhos, Coronel Sapucaia, municípios sul-mato-grossenses gêmeos de cidades paraguaias e também Dourados, maior cidade do interior do estado. O prato foi criado há centenas de anos pelos indígenas e é reproduzido em inúmeras cozinhas brasileiras. Quem vai ensinar pra gente o prato é esta advogada, contabilista, mãe, avó e também estudante de gastronomia. A minha experiência na cozinha começou muito cedo. Eu vi a minha mãe cozinhando e eu sempre fui curiosa de testar, de modificar, de acrescentar. E a minha tendência gastronômica sempre foi essa comida afetiva, essa comida regional, essa comida familiar do dia a dia. E eu gosto de brincar com essa experiência de acrescentar, às vezes, novos ingredientes. Eu sempre digo que quem tem milho não passa fome, porque a versatilidade, que nem você falou, de receitas com milho, você faz o angu, você faz polenta, você faz o bolo doce, você faz a sopa paraguaia que nem a gente fez. Você come ele cozido, você come ele assado, come frito. Agora anote aí, para fazer a sopa paraguaia nós vamos precisar de 500 gramas de flocão de milho, 300 gramas de queijo meia cura ou padrão,
2 cebolas médias, 4 ovos, 1 litro de leite, 240 ml de óleo, 1,5 colheres de café de sal, pimenta do reino a gosto. Vamos agora ao modo de preparo. Separe todos os ingredientes. Pique a cebola em rodelas meia-lua e coloque no óleo ainda frio. Refogue em chama baixa e reserve. Em uma tigela, coloque o flocão e hidrate com 1 litro de leite. Junte também os ovos batidos e misture. Coloque a cebola com o óleo na mistura e em seguida o queijo ralado. Separe uma parte para finalização do prato. Misture bem todos os ingredientes e coloque em uma assadeira. Não precisa untar. A sopa deve ser assada em forno a 180 graus por mais ou menos 1 hora. Depois é só cortar e servir. Quentinha com um cafezinho é sim de dar água na boca. É uma receita para você fazer e hoje com essa tecnologia você só manda foto no grupo de família e mostra, dali a pouquinho vão chegando, né? Ao menos aqui em casa é assim. O primeiro livro impresso no mundo foi um avanço conquistado pelo homem durante a Idade Média. A Bíblia é amplamente considerada a publicação mais vendida de todos os tempos. Estima-se que já vendeu mais de 5 bilhões de cópias. E este mês, a Sociedade Bíblica do Brasil atingiu um marco notável em sua história: a impressão de 200 milhões de Bíblias e Novos Testamentos. A produção da Bíblia começou na Idade Média em 1450, tendo Gutenberg usado uma prensa de tipos móveis. Calcula-se que tenha demorado 5 anos para terminar a primeira Bíblia em 1455. Essa Bíblia é considerada o incunábulo mais importante, pois marca o início da produção em massa de livro sagrado. Atualmente existem cerca de 60 Bíblias de Gutenberg espalhadas pelo mundo. 12 delas estão impressas em pergaminho e 48 em papel. Na Alemanha é possível encontrar alguns exemplares da Bíblia de Gutenberg em bibliotecas de universidades. Em junho de 1948, sob o lema Dar a Bíblia à Pátria, surgiu a Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica faz parte das Sociedades Bíblicas Unidas, uma aliança mundial fundada em 1946 com o objetivo de facilitar o processo de tradução, produção e distribuição das escrituras sagradas em mais de 200 países e territórios. A Sociedade Bíblica do Brasil desempenha um papel fundamental na promoção e apoio a diversas ações sociais em todo o país. Em todas essas iniciativas, a Bíblia é o agente transformador principal. Com isso, a missão da SBB permanece firme: semear a palavra que transforma vidas. Além de distribuir e divulgar a mensagem bíblica, a organização dedica-se a promover o desenvolvimento espiritual, cultural e social dos indivíduos. São 200 milhões de sementes, 200 milhões de sementes que ajudam a transformar vidas e que se espalharam pelo mundo em 29 anos, num tempo recorde na história da própria humanidade. Nunca se distribuiu num lugar tanta Bíblia a partir de um lugar como aqui. A Sociedade Bíblica do Brasil está prestes a atingir um marco histórico impressionante: a impressão de 200 milhões de exemplares de Bíblias e Novos Testamentos. O evento reuniu líderes religiosos, autoridades e admiradores das Escrituras para refletir sobre a missão de disseminar a palavra de Deus pelo mundo. O secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto Lucena, falou da importância da entidade aqui no Estado. Eu quero parabenizar a Sociedade Bíblica do Brasil, que hoje faz história mais uma vez, mais um belo capítulo da sua história e que marca a história da Igreja Evangélica Brasileira. Parabéns, parabéns por esse momento histórico. Que Deus continue abençoando a Sociedade Bíblica do Brasil e ela continue sendo esse braço de Deus, esta mão de Deus estendida, levando a semente, distribuindo a semente da palavra de Deus, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Convidados e funcionários ficaram aguardando a tal sonhada escritura sagrada pelo biblômetro totalmente impressas. Em comemoração aos 200 milhões de Bíblias impressas, foi lançada uma edição especial. Essa edição inclui as traduções Nova Almeida Atualizada, NAA, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, NTLH, além da Bíblia Hebraica Stuttgartensia e do Novo Testamento Grego, a 5ª edição revisada. 99! 200!
E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.